Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de recomposição da língua portuguesa e dando continuidade às nossas trilhas de conhecimento, né? Eu faço questão de lembrar vocês que nós estamos seguindo nas nossas aulas trilhas do conhecimento. E o que é isso, Amanda? Eu sempre ressalto para vocês, é que a gente vai seguindo uma sequência lógica para que vocês consigam compreender um texto, para que vocês consigam escrever um texto com mais clareza, com mais fundamentação, mais sólido, mais rico, né? Isso vai melhorar as habilidades de vocês para quando a gente for fazer as provas externas, aquelas provas que vêm da secretaria, que vêm do governo federal. Então, vocês precisam ter conhecimento, ter apropriação dessas habilidades para que a gente consiga ver a língua portuguesa, né, sem ser aquele bicho de sete cabeças, para que vocês consigam olhar para um texto, para uma questão, para um conteúdo, seja de qual disciplina for. Quando a gente entende a língua portuguesa, quando a gente consegue interpretar, compreender um texto, fazer uma leitura pautada numa interpretação, numa compreensão de um texto, a gente consegue melhorar nas demais disciplinas também, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai estudar a habilidade reconhecer o assunto de um texto lido. Essa habilidade é extremamente importante, porque como eu estou falando para vocês, se vocês não conseguem ler e compreender aquilo que estão lendo, dificilmente vocês vão conseguir progredir, vocês vão conseguir avançar, seja na questão, seja no debate da aula. Vocês precisam ler um texto e compreender. Por isso esse assunto é tão importante. Então, ao final desta aula, o nosso objetivo é de que vocês sejam capazes de identificar palavras-chave e expressões que revelam o tema central em textos de diferentes gêneros. A gente já viu que são gêneros textuais, né? Então, que vocês façam isso por meio de uma leitura atenta e contextualizada. Reconhecer o assunto principal de um texto, baseando-se na identificação de palavras-chave e no contexto geral. Comparar o tema e o assunto em textos distintos, identificando semelhanças e diferenças de cada um. Porque às vezes a gente encontra textos diferentes, né? Como a gente já tratou na aula passada, textos de gêneros diferentes, mas que aí eles estão tratando de um mesmo assunto. E quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue ver as semelhanças e as diferenças. Nosso texto introdutório. A Escola de Ana está se preparando para o Festival Artístico e Cultural, um evento anual de grande importância. Esse momento especial gera muita empolgação e expectativa entre os estudantes, que aguardam ansiosos pelo grande dia. Ana, Charles e Nicolas, que sempre se destacam em suas apresentações, estão determinados a fazer deste ano uma experiência inesquecível. Eles resolveram organizar uma roda de conversa para debater diferentes assuntos. Durante a discussão surgiu uma dúvida: qual a diferença entre tema e assunto? Vamos ajudá-los a esclarecer e a distinguir esses dois conceitos? Se vocês observarem, se vocês estiverem assistindo às aulas direitinho, todo o início das nossas aulas de recomposição da língua portuguesa, eu trago um texto, né? Um texto introdutório. Os personagens desse texto são sempre Ana, Charles e Nicolas. Eu quero só ver se vocês estão assistindo essas aulas direitinho. Quando voltar, eu vou lá perguntar quem são os personagens do nosso texto introdutório, viu? Para saber quem está assistindo. Então, vamos de fato ao nosso assunto, né? Que a gente vai aqui compreender, a gente vai entender a diferença entre assunto e tema, porque às vezes, quando a gente não se atenta, acaba que a gente acredita que é a mesma coisa, o assunto e o tema de um texto, mas não é. E é isso que a gente vai entender nessa aula. Construindo o conceito. O que é o assunto? O assunto de um texto é visto como o conjunto de temas possíveis que podem ser explorados naquele texto. E o tema, ele nada mais é do que um recorte de um assunto. Então, vejam, o assunto, ele é o conjunto, ele engloba todos os temas que podem ser tratados naquele texto.
Já o texto, ele é o recorte do assunto. O assunto é o que o texto trata de forma direta e de forma objetiva, ou seja, é o tópico principal que está sendo abordado ali. Ele é concreto e é mais específico. E já o tema é a ideia central, ou mensagens subjacentes. Então vejam que é algo mais abrangente, é algo mais amplo, envolve reflexões e interpretações mais profundas. Então lembre-se sempre, o assunto é o ponto de partida, é de onde a gente sai, é de onde o autor sai para escrever seu texto, ponto de partida. E o tema, ele revela a intenção do autor e o significado mais amplo do texto, né? É ali onde o autor ele vai defender a sua tese, colocar seus argumentos, isso se for um texto dissertativo argumentativo. Também se for outro gênero textual, ele vai usar das características desse gênero para apresentar esse assunto através das suas abordagens, né? De suas diferentes abordagens. Então vamos aos exemplos. Com exemplo a gente consegue visualizar melhor. O texto 1 eu tenho assim: João é um engenheiro que passou anos desenvolvendo um novo projeto para a empresa. Ele enfrentou vários desafios, como prazos apertados e falta de recursos, mas conseguiu concluir o trabalho com sucesso. De novo, João é um engenheiro que passou anos desenvolvendo um novo projeto para a empresa. Ele enfrentou vários desafios, como prazos apertados e falta de recursos, mas conseguiu concluir o trabalho com sucesso. Primeiro, a gente faz uma leitura atenta ao texto, né? Porque não adianta ler só por ler. A gente tem que ler atentamente, prestando atenção naquilo que o texto quer nos transmitir. Então vamos lá. O que seria o assunto desse texto que eu acabei de ler? O assunto do texto é o projeto que João, como engenheiro, ele desenvolveu e também os desafios que ele enfrentou para desenvolver esse projeto. Esse é o assunto do texto. E qual o tema desse texto? O tema desse texto é a perseverança e a superação no ambiente de trabalho. Por quê? No texto diz assim, que João ele enfrentou vários desafios, prazos apertados, falta de recursos, mas conseguiu concluir o seu trabalho com sucesso. Então, nós temos o assunto, que foi esse projeto que João, que é um engenheiro, ele desenvolveu, e os desafios que ele enfrentou, certo? Isso aí a gente identifica de pronto. Quando a gente lê o texto, a gente já identifica. E o tema foi essa perseverança, foi essa superação de João no ambiente de trabalho. Porque outro engenheiro, talvez no desenvolvimento de um projeto, se começasse a aparecer desafios, deixa eu só fechar aqui para mim no barulho. Se começasse a aparecer desafios, talvez ele não tivesse superado, não tivesse conseguido concluir o seu projeto. Então vocês vejam que o tema ele é mais abrangente, né? Aqui, se vocês fossem desenvolver um texto a partir desse parágrafo que eu apresentei, então vocês poderiam citar muitas coisas, né, que ajudaram João, a força de vontade, o empenho, a dedicação para que João conseguisse superar os desafios no ambiente do trabalho. Então vejam, o tema é mais amplo. Aí vamos só mais um exemplo para a gente fixar melhor. João sempre foi apaixonado por inovação. Desde criança adorava desmontar e remontar brinquedos, tentando descobrir como funcionava. Seu trabalho como engenheiro era a realização de um sonho e cada obstáculo superado era uma vitória pessoal. O assunto do texto 2 é a trajetória de vida da vida de João, né? Que desde a infância até seu trabalho atual. Né? Porque mostra ali, quando ele era criança, ele já montava e desmontava brinquedos para ver como funcionava. Então a gente já percebe o assunto. E qual o tema? O tema do texto? A realização de sonhos e a busca por inovação. João, desde sempre, buscou inovação. Quando ele montava e desmontava brinquedos, já era para ver como funcionava, para tentar fazer de um jeito diferente. Então, percebem? O assunto está lá.
o assunto está pronto, o assunto está dito, está colocado no texto, e já o tema ele é mais amplo, né? São os caminhos, os argumentos que o autor ele vai seguindo, né, para que ele forme a sua tese, para que ele defenda a sua tese. Aqui nós temos outros textos, né, que servem também de exemplo, mas eu acredito que com esses dois textos vocês já conseguem perceber que existe uma diferença. Existe uma diferença entre o que é tema e entre o que é assunto. E, por exemplo, quando vocês vão escrever esses textos do Desafio Nota 1000, esse programa da Secretaria de Educação, e os alunos que estão no terceiro ano, o próprio texto do Enem, né, a própria redação do Enem. Lá vocês vão ver, né, que vocês vão receber um tema para que vocês possam discorrer sobre ele, mas é preciso que vocês façam essa distinção, o que é tema, o que é assunto. Eu peguei aqui um tema que foi do Enem 2015. Eu trouxe ele porque, como fala sobre mulher, eu achei que a gente consegue assimilar melhor. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se eu perguntar a vocês qual o assunto que foi tratado na redação do Enem de 2015, eu acredito que vocês logo vão olhar e vão dizer: foi a mulher, foi a violência contra a mulher. Sim, foi a mulher, foi a violência contra a mulher. Mas aí, para que vocês possam escrever, né, os candidatos naquela época, para que eles pudessem escrever os seus textos sem fugir do tema, eles tiveram que entender que não era falar da violência contra a mulher, que é o assunto, mas era falar da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E tem diferença, professora? Tem sim diferença. Porque se eu trago a violência contra a mulher, eu tenho aqui várias abordagens para tratar sobre esse assunto. Ok, mas o tema pedia a continuidade, né? O candidato ele teria que mostrar ali que essa é uma problemática que acontece há muitos anos no Brasil, né? Desde o Brasil colonial e vem se estendendo no decorrer dos tempos. Então o tema queria isso, queria que você falasse sobre a persistência. Por que a violência contra a mulher não acabou? Foi algo que aconteceu e acabou, porque ela persiste até os dias de hoje. Então é isso que vocês têm que ver, atentar sempre para o assunto e para o tema. Assim vocês vão conseguir responder suas questões com mais segurança, vão poder fazer leituras de assuntos de história, de geografia, biologia, seja lá de qual disciplina for, a própria matemática, quando traz um questionamento, né? O cabeçalho para vocês responderem uma questão. E aí fazer uma leitura atenta para que vocês tenham compreensão daquilo que a prova está pedindo, daquilo que a atividade está pedindo e no próprio dia a dia da gente. Porque se a gente vê hoje nas redes sociais a quantidade de polêmicas, de confusões, de briga mesmo, que são geradas porque uma pessoa faz uma postagem e as outras pessoas que vão ler, elas não conseguem interpretar, não conseguem compreender aquilo que foi posto ali no texto, e aí gera uma confusão, gera uma polêmica, e às vezes o texto nem queria dizer aquilo, foi somente porque a gente leu e não soube interpretar. Então vejam a importância de saber interpretar um texto. Estou deixando lá no grupo uma atividade, 4 questãozinhas simples, somente para que vocês consigam fixar melhor essa questão de assunto e de tema. Não precisa copiar os textos, como vocês já sabem. As atividades parecem longas porque lá eu coloco o texto. A gente precisa dos textos de apoio para vocês responderem as questões, mas não precisa copiar os textos, certo? Só as questãozinhas, e eu espero lá no privado. Qualquer coisa que precise ser corrigido, eu vou mandando para vocês.